Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Hoje eu tenho algo muito especial que vamos passar para você. São as lições que vamos aprender e praticar. As lições e as práticas, tudo aquilo que está nesse livro aqui, tá? Esse livro aqui, É Possível, Eu Sou Capaz. E nós vamos trabalhar com as técnicas existentes nesse livro. E que este foi o motivo para eu mandar o link para você baixar esse livro, tá? E se você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver aqui na sala, nesse grupo fechado, então, e você ainda não baixou, baixa esse livro, tá? Baixa esse livro, É Possível, Eu Sou Capaz. Baixa ele, porque estamos toda semana, toda segunda-feira, 9h da noite. Vamos apresentar partes do livro. Nós estudamos a semana passada, estudamos e falamos sobre coisas bastante interessantes desse livro. Falamos que dentro de nós temos os recursos que nos realiza, bem como os sabotadores que bloqueiam. O que nós falamos a semana passada é que nós temos dentro de nós a capacidade de entender e de saber o que nos realiza e o que nos impedem a realização. Então, com certeza, nós vamos estudar esse livro e praticar as técnicas que estão aqui, porque... mas por que você decidiu analisar, estudar e ver esse livro e praticar isso ao vivo, online? Porque tem muitas pessoas que baixam o livro e não lê. Então, essa é mais uma opção. Tem muita gente que lê. Vocês, por exemplo, que estão aqui nessa sala, com certeza já leram alguma coisa desse livro, já estão lendo. Tem técnicas maravilhosas nesse livro que faz realmente a diferença quando você aplica esses conhecimentos, tá bom? Olha só, para você que acabou de chegar, vamos dar uma olhada aqui. Temos a Lu Araújo, boa noite, Lu Araújo. A Edinalda Viveiros do Vale, não é? Estou na página 188. Que bom, hein? Então, se você está na página, Edinalda, 188, você vai ter que voltar para 11 hoje. Você vai ter que voltar para 11. Mas parabéns, porque... mas para eu pegar esse livro e ficar lendo, olha, você pode ler tipo assim. É um livro de cabeceira isso aqui. Por quê? Porque não é um livro de uma história, não é uma sequência, ele não tem uma linearidade onde você... Esse livro é um livro de abordagem psíquica, psicológica. Ele vai abordar uma série de dificuldades, de problemas, principalmente os problemas financeiros, profissionais, problemas de relacionamento, tá? E até de saúde. Ele vai pegar esses pontos aí que são nevrálgicos na nossa vida, não é?
Então, por essa razão, eu resolvi abrir um tempo a mais à noite e no lugar de eu ficar assistindo filme à noite, eu resolvi abrir a live, que eu gosto muito de filme. Então, eu me sinto melhor assim, trabalhando com vocês. Então, o que eu resolvi fazer? Ler o livro com a gente? Não, eu resolvi abordar os parágrafos interessantes, falar desses parágrafos, como eu escrevi sobre o ponto de vista real, porque escrevi esse livro em 40 dias, 45 dias, né? Então eu sei exatamente o que está nesse livro, porque tem muitas passagens, muitas pessoas me perguntam o que é isso, o que é aquilo, você aborda isso, você aborda aquilo, mas eu não entendi direito, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Então foi isso que durante eu fui colecionando essas dúvidas e cheguei à conclusão de abrir isso. Mas eu não resolvi abrir isso na web, assim, aberto para todo mundo, para milhares, centenas de milhares de pessoas ouvir isso. Por quê? Por que não? Porque eu achei que não seria tão produtivo assim, do que pessoas que realmente estão interessadas em ler, tá? Como a Edinalda, por exemplo, na página 188, outras pessoas também, né? E então é aí onde, tá? Olha só, tem mais pessoas aqui. Quem? A Francesca Mesquita, boa noite, Francesca. O Jairo Carvalho, isso, boa noite, Jairo. Isso, a Neuza, Frigo Bressan, e assim vai, e as pessoas estão aí, ó, a Neuza está dizendo que ela já leu, parabéns, Neuza, parabéns. Então, essa aqui, Neuza, uma oportunidade para você rever, não uma leitura, mas de você ver o lado de dentro. O que eu quis dizer com aquilo e por uma abordagem psicológica. Tá? Então, eu acho que vai ser bastante produtivo, gente. Para quem está nessa sala, para quem está nesse grupo, porque o vídeo vai ficar gravado no grupo, muitas coisas que o livro fala, muitas coisas que você vai, com certeza, vai entender sobre o assunto que eu abordo aqui e também vai saber como fazer, de que forma fazer, tá? Então é isso. Vamos lá, então? Vamos lá na leitura. Fizemos a leitura semana passada e hoje vamos continuar aqui com a leitura, tá? Olha só. Tem muita coisa bacana aqui, muita coisa legal. Vamos lá, então. Então, eu vou ler para vocês aqui, tá bom? A princípio, é nosso corpo que recebe toda a carga de pensamentos e sentimentos, quando focados em preocupação ou concentrados em razão de algum planejamento. Nossas células vibram o tempo todo pela ação dos nossos pensamentos e sentimentos. Bom, muita gente já sabe do que se trata isso, né? Porque os nossos pensamentos, quando pensamos, observa que todo o nosso corpo recebe a carga desses pensamentos e sentimentos. Observa, gente, por Deus, observa, as pessoas que ficam doentes, as pessoas que mais ficam doentes, são as pessoas que têm uma razão mental e emocional, com certeza, por causa da doença, ou por causa da inconsciência, de não saber regular os próprios pensamentos,
Então, essas pessoas, o que acontece? Elas passam a provocar desequilíbrios no psiquismo, porque está pensando, está fluindo, está vibrando. Então, causa desequilíbrio ao psíquico, ao psiquismo. O que é o psiquismo que você fala? É chamado por Freud de aparelho psíquico. Ou, pela psicologia moderna, hoje, a contemporânea, de aparelho cognitivo, funções cognitivas. Né? Mas o que eu quero dizer? Esse aparelho cognitivo, ou esse aparelho psicológico, ele significa o quê? Os pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, planejamento, tudo aquilo que você é por dentro. Ah, quer dizer que tudo que eu sou por dentro, não, que não seja físico, é lógico que não. Por quê? Vamos dar um exemplo para você encontrar uma razão para você poder entender, porque explicar o psiquismo é como querer explicar uma fórmula da física por números, que é uma coisa extremamente abstrata e difícil de compreender os elementos da física. Mas eu vou tentar explicar alguma coisa, dando alguns exemplos, para vocês poderem entender como é que funciona isso. Bom, olha só, vamos lá. Você tem o corpo físico. Você tem o corpo físico, que é esse aqui. Lógico, é esse corpo seu, que você se olha no espelho todos os dias, ou a todo momento, a toda hora, e você vê o teu corpo. Então, você se penteia, você passa rímel, você faz a barba, você, enfim, a todo instante olhando para o teu corpo físico. Só que existe um outro. Esse outro, ele é você mesmo. É você esse outro. O teu corpo é apenas o veículo por onde você consegue enxergar pelos elementos físicos. Deu para entender? Pelos elementos físicos. Então, você consegue enxergar e tal por todos os elementos físicos. Então, esse ser psíquico, ele precisa desses elementos físicos para poder enxergar o que é físico. O que está vamos por assim, numa terceira dimensão. Altura, largura, profundidade. Então, é exatamente isso. Só que o detalhe é que você é o ser psíquico. Você é a pessoa psíquica que está dentro desse corpo. Ah, meu, o que é isso? Você está filosofando, hein? Você está jogando tudo para o lado da metafísica, do misticismo. Não estou não, gente. Não estou não. Por quê? Porque essa é a realidade. Vamos provar? Você consegue enxergar o amor? Como que você enxerga o sentimento de amor? Você não enxerga, você sente. Você consegue enxergar uma emoção? Você consegue enxergar e ver alguém que está emocionado. Por quê? Porque as emoções estão à flor da pele através do veículo, do físico. Então, você consegue enxergar a pessoa emocionada, mas você não consegue ver as emoções, porque está dentro. Tá, você consegue ver os pensamentos? Claro que não. Mas você consegue intuir os pensamentos pelos comportamentos das pessoas, pelo teu comportamento, pela forma de você pensar. É a forma em que você toma as decisões em agir, nem tudo. Mas não tem como. Então, observa. Um é o ser psíquico e o outro é o ser físico. Um é o aparelho psíquico e o outro é o componente físico. Se você diferenciar
esses dois, se você conseguir chegar nesse discernimento e separar um do outro, você matou a charada. Você matou a charada. Pensamentos são forças. Emoções são forças. Sentimentos são forças. Tudo que faz parte do psiquismo, assim eu vejo, são forças. Ah, mas e o corpo físico e tudo que são energias? Então, vejam o que acontece com o que a medicina chama de psicossomático. Entendendo, gente, abrindo uma aspa aqui, entendendo, abrindo um parênteses aqui, abrindo os parênteses, o que significa? Olha só, o psiquismo é o que está dentro de você. Ou seja, não é que ele está dentro, ele faz parte do teu corpo, ele está por todo o teu corpo. Aonde está? Ninguém sabe onde está, onde está a tua essência, onde está todo esse... Por exemplo, converso com você agora, o pensamento flui, as palavras vão, e vai embora, a sequência de tudo que está na cabeça vai saindo, e vai brotando, e vai entrando aí dentro de você, e você vai analisando, e vai... Muita coisa está acontecendo aí na tua cabeça. Então, quando você começa a pensar em coisas pesadas, negativas, para baixo, o primeiro elemento que vai captar essa força negativa é a energia do teu corpo físico. Aliás, são os seus sentimentos, vão ficar para baixo mesmo. E essa força, ela vibra, que são o pensamento negativo, a crítica. Ela vai vibrar onde? Por exemplo, vou dar alguns exemplos, vocês vão pensando aí. Essa força dos pensamentos negativos, essas forças vão vibrar o tempo todo, porque o pensamento, ele se torna vicioso. Observe quando você... Por exemplo, olha só, se você é casada, é noiva ou tem namorado, observe o que acontece, que é muito difícil você sair do vício de acusar o outro, de procurar uma briguinha, está sempre brigando. E você pode perceber que as brigas, as discussões, os maus entendidos fazem parte de um mesmo esquema. Ou seja, que esquema é esse? Um vício. Bate sempre no mesmo ponto. Parece que você precisa daquilo para que a relação vá para frente. De alguma forma, ele anda. Então, o que significa? Você acaba acostumando, virando hábito, viciando em brigar, discutir, ofender, rebaixar, deixar o outro para baixo. Parece que você se sente bem deixando o outro para baixo e o outro também vai querer te deixar para baixo, porque ele não vai se sentir confortável para baixo. Então, ele vai querer retrucar. E assim, aquelas briguinhas de acusações que são um veneno. Um veneno. Ah, não, mas a gente discute, sabe? Mas logo passa. Não, não passa. Mas como não? Eu acabei de discutir, pronto, a gente já acertou. Já está tudo certo. Já passei, já beijei, já está tudo certo. Então já não tenho mais. Não foi embora. Aquela coisa criada nessa briga, nessa discussão, ela vai ficar acumulada, tanto nela quanto nele. Tanto em você, quanto no teu namorado ou na tua namorada. Vai ficar encaroscado lá dentro. Aí o que acontece? Uma outra oportunidade, essas cascas, elas vão sair para fora e vai ficando. As discussões vão ficando cada vez piores. Entendeu? Não acontece isso? Aí começa a se ofender por palavras, daqui a pouco estão se ofendendo fisicamente. Veja como isso cresceu.
Isso é perigoso. Por quê? Por causa dos pensamentos negativos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você começa a vibrar de forma negativa, um órgão do teu corpo, de alguma forma, ele vai se acostumando com aquela força e a energia das moléculas que são comandadas pelas forças do pensamento, das emoções, dos sentimentos, das lembranças e blá, 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 blá. Elas vão, por assim dizer, gerando um mal-estar, gerando uma má adaptação. Por exemplo, vamos dar um exemplo, no estômago. Aí ali começa a ficar lesionado, teu estômago começa a ficar lesionado. Por quê? Porque você é irritado, irritada, está sempre nervoso, agitado, uma energia. Pessoas muito elétricas, muito nervosas, excessivamente agressivas e tarará, são pessoas que têm uma pré-condição, uma pré-disposição, eu diria assim, a somatizarem gastrites, úlceras. Quer dizer, a úlcera ela vem do agravante de uma gastrite, né? É o ponto de lesão, enquanto a gastrite seria o ponto de inflamação, do toca-dói, entendeu? Já a úlcera, feridas. Mas por quê? Nervoso. Pessoas que têm uma predisposição nervosa são pré-candidatas a somatizarem gastrites, úlceras, né? Bom, a psicossomática, ela fala de muitos, são são centenas, são milhares de doenças que a psicossomática tem nos seus livros, né? No seu histórico científico. Então, o que acontece? Quando pensamos de forma negativa, nós estamos gerando desequilíbrio nas células. Tá? Eu dei o exemplo do estômago. Mas aí você pode ir para outro. Olha, eu tenho alguns pacientes, dentre esses pacientes, que é uma constância. E a gente fica com o pé atrás com essa constância de somatização somatização de certos miomas, tumores, né? No ovário, no útero, principalmente, por emoções extremamente voltadas, principalmente aí, preocupação excessiva com a outra pessoa. Pessoas que não se sentem amadas, se sentem sozinhas, isoladas, não têm um amor na vida para dividir a vida. Então, elas predispõem esses desequilíbrios psicossomáticos nos órgãos. A coisa pegou do ar? Não pegou do ar. Ah, mas outra pessoa contaminou? Também não. Por isso que é chamado de psicossomático. Como eu falei outro dia para vocês, psique, gente, significa, é uma palavra que significa alma. Tá? Quando eu falo em psique, você lembra da alma. É uma palavra que significa alma. Tá? Em latim significa alma. Então, a alma fica doente. Deu para entender que a alma é você mesmo, gente? Que a alma não é nenhum elemento que está fora de você?
Como outro dia, eu sempre pergunto isso aí, você acredita que você tem uma alma? A pessoa fala assim, eu acredito sim. Aí o que é alma para você? Não sei, é um negócio. É um negócio que tá, sei lá, né? Não sei, eu tenho medo, hein? Nossa, eu tenho um pavor desse negócio de alma, de espírito. Meu Deus, gente, para de infantilidade, pisa no chão, vamos amadurecer. A alma é você mesmo, dentro disso aqui, ó. Você entrou aí dentro, você está aqui dentro. Então, isso aí não é nenhum pensamento místico, isso aí não é nenhum tipo de pensamento metafísico, nem religioso. Não tem nada a ver com isso, gente. Isso é pura ciência psíquica. Então, o que eu quero dizer é quando você vibra os pensamentos de forma negativa, o teu corpo vai adoecer. Se você é uma pessoa otimista, alegre, feliz, vibrante, está sempre de bem-humorado e de bem com a vida, eu digo para você que tanto a farmácia quanto o posto de saúde, a unidade básica aí, colada com a tua casa, as aranhas vai ficar tudo formando teia nas entradas, porque você não vai nesses lugares, você não vai visitar, porque você não fica doente. É difícil. Uma boa alimentação, uma água fantástica. Se você souber beber essa água, tá? É água com elementos. Não sou o mais indicado para falar sobre isso. Tem muita autoridade médica aí capaz de dar essa receita para você, porque, gente, eu mesmo tomo essa água. É uma água temperada com cloreto de magnésio, PA, bicarbonato de sódio, PA, o que é PA? Para análise, tá? E o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal também, flor de sal, para quem conhece o sal, flor de sal, pode ser o sal marinho, tá? Sal grosso também serve, mas o problema do sal grosso é a diluição dele, mas ele também serve. O refinado não serve, tá? De você temperar a tua água com esses ingredientes, a água que você bebe, fazer com que a água se torne alcalina, porque bebidas ácidas ou água ácida é uma porta aberta para as doenças. Eu, por exemplo, olha só, eu faço assim, eu faço um galão de 5 litros. Então, nesse galão de 5 litros, eu coloco 5 gramas de cada. 5 gramas de cloreto de magnésio PA, 5 gramas de sal do Himalaia, e 5 gramas de bicarbonato de sódio PA, comprado na farmácia, tá? Ou farmácia de manipulação, tem que ser PA. Por que PA? Porque é o mais puro. Eu tenho bicarbonato em casa, aquele de saquinho do supermercado. Serve? Não serve. Tem impurezas aqui lá. Então, esse comprado de tubinho, na farmácia de manipulação, farmácia normal, tem também uns potinhos assim. Você tempera. E você toma aquela água. Credo, essa água é ruim. Você acostuma com ela, mas ela não é ruim. Ela vai deixar o teu sangue alcalino, tá? Mas olha, eu não vou dar uma aula sobre isso para vocês, embora estaria até preparado para isso, que há muitos anos que eu tomo essa água, sumiu os meus problemas de cálculo renal que eu tinha, sumiram. Eu tenho mais de 10 anos que eu não tenho problema de cálculo renal, gente. Nunca mais sofri com dor de pedra no rim. Se você tiver parente, conhecer alguém, faça essa mistura da tua água. Se você colocar 10 litros, então você põe 10 gramas de cada. Uma balancinha, eu tenho uma balancinha pequena, e eu ponho 5 gramas ali de cada, tá? Para 5 litros. Se for para 10 litros, 10 gramas. 20 litros, 20 gramas. Então aí você faz a tua continha aí, tá? Você vai ver como essa água vai deixar você assim, sem doenças, tá? E melhorando aqui, porque o nosso tema é emoções e pensamento.
Mas você controlando os seus pensamentos negativos e tomando diariamente essa água, com certeza, eu pergunto, aonde que você vai ficar doente? Não, não fica. Pesquisa na internet. O YouTube está lotado, lotado de médicos, de pessoas curiosas, pessoas que também já fizeram. E é isso. Eu tenho muitos anos que eu faço essa água. Só uma experiência para vocês. Então, gente, é isso que eu quis dizer a você. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Quando pensamos, tá? Quando pensamos, todo o nosso corpo responde a esses pensamentos e sentimentos, formando uma única energia mental e somática, capaz de nos motivar, desmotivar, trazer prazer, desprazer, proporcionar saúde ou gerar doenças. Não é verdade? Então, gente, olha, veja que nessas aulas ou nessas lives que eu pretendo apresentar, vou apresentar toda segunda-feira, 9h da noite. Agora, eu não sei, vocês que fazem parte aqui do grupo, se vocês acharem que, de repente, a terça-feira fica melhor, então vocês me falam, tá? Aí eu vou reservar esse horário para fazer, terça, na quarta, porque nesse horário aí, 9h, eu não tenho atendimento, gente. Eu vou até o último horário meu é 8h. Eu vou até às 10:50, que é 50 minutos a sessão. Eu vou até às 10:50. Em 10 minutos, vou lá, tomo uma água, volto e faço a live. Você pode escolher, tá? Menos de quinta e sexta-feira. Esses dias eu não posso, tá? Então, olha, de segunda, terça e quarta tá tranquilo. Se achar que segunda-feira tá bem, vocês dão a nota aí, tá bom? Vocês falam. Aí a gente procura ver um dia melhor para vocês. Ou não, apesar que o vídeo fica gravado e vocês também podem. Tem essa também. O vídeo fica gravado. Mas se você quiser assistir ao vídeo, é isso. Tá bom? As formas de pensamento são tão poderosas que atingem o núcleo das células imediatamente, tá? Imediatamente, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida. Sentimos nosso corpo vibrar de emoção quando recebemos uma boa notícia, aquele friozinho na barriga quando estamos à espera da pessoa amada, não é verdade? Que está para chegar. O carro novo que acabamos de comprar, a viagem tão esperada, a mudança para casa nova, a aprovação num concurso. Não é verdade? Você não recebe uma carga negativa, feliz, alegre. As suas células, imediatamente, de uma forma instantânea, elas também recebem tudo isso. Então, nesse momento, nosso sistema mental e somático envia um alerta geral aos neurotransmissores responsáveis pelo bom humor, prazer, estímulo para agirmos e aos hormônios que elevam a nossa boa forma. Não é verdade? Quais são esses neurotransmissores básicos? Serotonina, dopamina, norepinefrina. É isso que o cérebro produz com a alegria. Não é verdade? O corpo físico é uma usina de força que concentra toda a energia dos pensamentos. E se não tivermos certo controle, vai gerar desordem nas células, ou seja, os transtornos psicossomáticos. Tá? Bom, gente, então, é isso que eu queria dizer a vocês, mais um pedacinho aqui do livro. Vamos discutindo, vamos conversando. E outro detalhe, esse livro, gente, é como se você entrasse numa terapia com ele. E o trabalho que nós vamos fazer aqui é como se você estivesse no consultório, de fato está mesmo. Porque está aqui na minha frente, a Can está aqui na minha frente, e eu estou aqui dentro do meu espaço de atendimento, que a minha cadeira é essa, e as pessoas sentam realmente bem aqui na frente. E é um trabalho, é como um trabalho terapêutico no consultório. Então, a gente vai abordando esses temas dos livros, desse livro,
E com certeza você vai entrando em terapia. Por quê? Porque tem outros pedaços do livro que vai ser algo prático, que nós vamos fazer essa prática. Vamos trabalhar essa prática ao vivo, aqui com vocês. Tá bom, gente? Vamos ficando então por aqui. Um grande abraço a todos vocês, tá? E com certeza nós vamos ir abordando todo esse conteúdo fantástico para que você melhore a tua vida e tenha mais qualidade de vida, tá bom? Vou deixar os links aqui também, gente. Vou deixar os links aqui para você baixar o livro, se é que você não baixou. É esse livro aqui, tá? Eita, isso, opa, para cá. É isso. Esse livro aqui, gente, tá? É esse livro aqui, para você baixar esse livro. Esse livro aqui é digital. Eu tenho ele físico, tem alguns exemplares físicos aí. Não vendo esse livro, ele está à venda, né? Mas eu particularmente não vendo. Quem vende é Saraiva, vende. Tem o meu livro lá na Saraiva, no Google Play, enfim. Nossa, tem uma lista enorme. Eu não vou ficar lembrando as editoras todas que tem. Né? Tem muitas editoras aí. É só você ir lá no Google, é possível, eu sou capaz. Se você preferir comprar, você compra lá. Eu não sei se tem o livro físico, não sei. Mas com certeza você vai achar. Mas não precisa procurar, porque é só você clicar nesse link aqui embaixo, tá? Que você baixa ele gratuitamente. Não estou vendendo o livro. Porque teve pessoas, gente, teve pessoas que disseram que saíram imediatamente da sala, porque disseram que eu só estava falando ali para vender o meu livro. Ai, meu Deus. Eu até dei risada, porque eu nunca vendi esse livro. Assim, na internet, assim, eu vendendo, não, nunca fiz isso. Eu tá lá na editora, se quiser comprar, é na Saraiva, em outras, né? A Nobel, enfim, as livrarias grandes aí. E então com certeza aí você pode comprar fora. Mas aqui você não precisa. Nós selecionamos o pessoal aqui para nessa sala fechada, né? E vocês com certeza já devem ter o livro. E se não tiver, podem baixar, tá? Ah, e se eu tiver, e o meu vizinho, meu amigo, se eu quiser, é só você dar o link para ele. Pode dar o link para ele baixar o livro, tá? Ele baixa o livro e através do livro ele vai estudando ou em casa ou segunda-feira a gente entra e começa a ler, aprender das coisas que estão aqui, tá bom, gente? Vamos ver se tem alguém aí com a questão de perguntas, né? Vamos ver se tem perguntas aqui. Vamos lá. Muito bem. Isso. A Ivone, consegui baixar o livro, a Marta Santos. Boa noite, Marta. Ivone Guimarães está aqui também, boa noite. Estou na página 60. Que legal, que bacana. Edinalda, também aqui. Eu tomo essa água. Muito bem, Edinalda. Vi no canal do Ivandélio. Não conheço o Ivandélio, mas se você pegou por lá, ótimo. Então você pode falar. Porque eu falo a verdade para você, eu não consigo tomar água comum, normal. Eu tenho que ter as águas, eu falo água temperada. Água temperada. Bom, gratidão para você também, Neuza Frigo. Bressan. Muito bem, gratidão a você também. É isso aí. Lu Araújo. Obrigada. A Ivete Alves, eu prefiro segundas, segundas-feiras. Muito bem, podemos fazer. Brum Fraga. Isso aí. Patrícia, Rodem. Aí vai, gente. Aí vai. Estamos começando essa turma nova aqui, com certeza nós vamos aprender muita coisa. Se tiver paciência para toda segunda-feira estar aqui, ou se você não tiver toda segunda-feira, não tem problema. É só você entrar e assistir o vídeo que vai ficar gravado lá. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos vocês, tanto homens quanto mulher. A alma é uma só, não é? Então é beijo no coração, é beijo na alma. Que bacana isso, né, gente?
Então, até a próxima semana. Olha, essa semana eu vou preparar algo bem bacana para a semana que vem. Beleza? Abraço para você e muito obrigado por estar aqui hoje. Fantástico. Tchau, tchau.